Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Eu vou falar um pouquinho da arte cristã, que representa os quatro evangelistas por figuras, né? Que talvez poucas pessoas tenham conhecimento, né, disso. Inclusive na paróquia que eu frequento, aqui na Cristo Rei, em Dayatuba, nós olharmos na mesa da palavra, a mesa da palavra, ela tem um crucifixo, uma cruz, né? E quatro cantos da cruz, cada tem uma figura, né? Ela tem a figura do leão, da águia, do homem e do touro, ou, né, o touro ou o bezerro, tá? Então, é assim na figura, nos vazios da cruz, né? Cada qual tem uma figura, dá, se você observar, não são todas as paróquias que tem, né? Mas então tem a figura de um leão, de um lado tem a figura do leão, do outro lado a figura de uma águia, aí embaixo tem a figura de um homem, e do outro lado a figura de um bezerro, né? Ou touro. Agora, de onde vêm esses quatro símbolos? Qual que é a origem desses quatro símbolos? Os quatro símbolos do Evangelho. Né? Então, isso é a arte cristã. Tá? Então, essa arte cristã, ela tem representado os quatro evangelistas. Os quatro evangelistas como um homem, tá? Representados os quatro evangelistas como um homem, representados os quatro evangelistas como um leão, como um touro e como uma águia. Né? Por isso que existem essas quatro figuras, tá? Que é representado os evangelistas, os quatro evangelhos, né? Através da arte cristã. Tá? Agora é bom entender o porquê desses símbolos, né? De onde veio esses símbolos, né? A partir de uma explicação dos primeiros padres, né? Já que é antigo isso, né? Então, os primeiros padres da igreja, eles já falavam sobre isso, né? Tá? Desses quatro símbolos. Como foram atribuídos os símbolos, tá? Os símbolos dos quatro evangelistas, tá? Dos quatro evangelhos. Agora eu vou perguntar para você sabe como foram atribuídos os símbolos dos quatro evangelhos? Tá? E foi pela arte cristã, como eu disse antes, né? Então, a arte cristã, ela sempre representou cada evangelista por um ser vivente. Tá? Então, sempre foi apresentado pela arte cristã cada evangelista por um ser vivente. Aí tem a sequência, aí fala, é um ato bíblico, tá? Então, assim, São Mateus ele é simbolizado por quê? Por quem? São Mateus ele é simbolizado por um homem, tá? São Mateus é simbolizado por um homem, o evangelista São Mateus. O evangelista São Marcos, ele é simbolizado por um leão, pela figura de um leão, conforme eu falei. E São Lucas, né, ele é simbolizado por um touro ou um bezerro, né? Ora, o evangelista São João, ele é simbolizado por uma águia. Agora, qual é o fundamento desses ícones? Qual que é o fundamento deles? Então, esses ícones, perdão, ele é bíblico, tá? Então, o livro do Apocalipse de São João, por exemplo, né? Ele traz a visão de quatro seres viventes que rendiam glórias, tá? Rendiam glórias a Deus. Tá? Isso você pode comprovar depois, se você quer anotar ou assistir novamente, você pode anotar aí, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Aí você vai encontrar lá.
tá? Essa visão. Aí ele fala do primeiro animal. O primeiro animal vivo, ele assemelhava-se a um leão. Tá? O segundo se assemelhava a um touro. E o terceiro, ele se assemelhava, ele tinha um rosto como o de um homem. Tá? E o quarto se assemelhava a uma águia. A uma águia em pleno voo. Né? Uma águia em pleno voo. E todas essas figuras que eram representadas nessa visão, eles não cessavam de clamar. Eles clamavam a Deus, louvando a Deus, dia e noite louvando a Deus, cantando a Deus, dando glórias a Deus. Né? Eles diziam, está escrito lá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador. Agora, o que é, o que era e o que deve voltar. Eles davam glória. Né? Glória dia e noite, essas glórias eram dadas a Deus. Santo, 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 Senhor Deus, o dominador, o que era e o que é e o que há de voltar. Agora, os mesmos quatro animais estão na visão profética também, tá? No Antigo Testamento. Né? No livro de profeta Ezequiel, se você pegar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículos de 5 a 10, lá você vai encontrar essa visão, tá? Então, ali distinguia no centro a imagem de quatro seres. Tá? Ele distinguia no centro a imagem de quatro seres, né, que representavam possuir forma humana, uma forma humana. Tá? Então, se falando dos quatro animais, tá? Que representavam possuir uma forma humana. Agora, quanto ao aspecto de seus rostos, todos eles, né? Todos eles eles figura humana. Todos eles tinham uma figura humana, os quatro. Ora, todos os quatro, se você observar, todos os quatro, cada um tinha uma face de leão pela direita. Todos os quatro, do lado direito, eles tinham a face de um leão pela direita, pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, eles tinham a face de touro. Essa era a visão. Você vai encontrar lá, né, no livro de Ezequiel. Tá? Então, todos eles tinham a face esquerda tinha a figura de um touro. Tá? E todos os quatro também tinham uma face de águia. Tá? Está na profecia de Ezequiel. Agora, afinal, por que esses quatro animais foram identificados como os evangelistas? Porque, como eu disse no início, é bíblico essas figuras. Né? Por que eles foram identificados com os evangelistas? Existe um porquê, um significado bíblico. O primeiro autor cristão a usar essa analogia, essa comparação, foi o Irineu de Leão. Tá? Foi Irineu de Leão, fala sobre as heresias. O livro de Santo Irineu de Leão, tá? Que ele fala sobre as heresias. Né? E depois seguido por Santo Agostinho, tá? Santo Irineu de Leão, seguido por Santo Agostinho, os dois, no entanto, eles associaram esses animais, os animais aos evangelistas, de forma diferente, da forma diferente de que se usa hoje. Tá? Essa associação deles é de forma diferente do que se usa hoje. Posto que a ordem dos evangelhos, no começo da igreja, ela não estava ainda bem definida. Tá? Isso nos primórdios da igreja. Estou falando aqui, esse livro que é da patrística, né? Com os primeiros padres. Né? Então, no início. Né?
Então, ainda não estava bem definido, ainda. Aí foi São Jerônimo. São Jerônimo que começou a tratar os evangelistas da forma como são tratados hoje. Né? Foi a partir de São Jerônimo. Né? E começou a tratar os evangelistas da forma como são tratados hoje. E depois nós temos São Gregório Magno. Tá? Foi Papa e doutor da Igreja. São Gregório Magno. São Gregório Magno, ele explica com clareza por que referenda a sua atribuição. A atribuição desses animais aos evangelistas, né? Então, São Leão Magno, ele explica com clareza por que se refere a essa atribuição. Que na verdade, esses 4 animais, eles alados, eles simbolizam os 4 santos evangelistas. Tá? Eles simbolizam os 4 santos evangelistas. É o que demonstra o próprio início de cada um desses livros dos evangelhos, né? Depois a gente vai ver. Tá? A gente já vai ver logo. Né? Lá pelo início de cada evangelho, né? Já se fala o porquê eles são considerados, são simbolizados, cada um por esses animais. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é corretamente simbolizado pelo homem. Né? São Mateus é simbolizado pelo homem. É uma das figuras, né, que representa, que simboliza ele. Agora, o porquê ele é simbolizado pelo homem? É porque ele inicia com a genealogia. Depois você confere nos evangelhos, né? Você pega o evangelho e você confere no início. Tá? Então, São Mateus é simbolizado pelo homem porque ele inicia seu santo evangelho pela genealogia, pela a geração humana. Enquanto que o evangelho de Marcos, ele é corretamente simbolizado pelo quê? Pelo leão. Simbolizado pelo leão, o evangelho de São Marcos, tá? Por que ele é simbolizado pelo leão? Porque ele se inicia com o clamor do deserto. Ele inicia o seu evangelho com o clamor do deserto. Tá? Por isso ele é simbolizado como um leão. Agora, Lucas, ele é bem simbolizado também pelo bezerro, né? Pelo touro, pelo bezerro, né? Agora, por quê? Porque ele começa com o sacrifício. O evangelho de São Lucas começa pelo sacrifício. Tá? O evangelho de São João, ele é simbolizado adequadamente pela águia. Porque ele começa com a divindade do verbo. Nós pegarmos lá no início o evangelho de São João, tá? Ele já começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Tá? Ele já inicia o seu evangelho assim. Tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Depois você confere no evangelho de São João, no capítulo 1, já no versículo 1, ele já começa assim o seu evangelho. E assim, tem em vista a substância divina, fixando o olhar no sol, a maneira de uma águia, perdão, a maneira de uma águia. Tá? Então, fixando o olhar no sol, a maneira de uma águia. E na mesma homilia, né, o Papa e doutor da Igreja, São Gregório Magno, né, nessa mesma homilia, né, da Igreja, ele vai ainda mais fundo nessa meditação. Tá? Ele vai mais fundo na meditação a respeito disso, na meditação da profecia do profeta Ezequiel. Tá? Ele se aprofunda mais ainda.
Mas já que todos os eleitos são membros do nosso Redentor, presta atenção no que ele fala. Mas já que todos os eleitos são membros do nosso Redentor, e o próprio nosso Redentor é a cabeça de todos os eleitos, olha como ele coloca as palavras, né? Tá? Que o próprio nosso Redentor é a cabeça de todos os eleitos através daquilo que simboliza, né? Aquilo que simboliza seus membros. Né? Olha como ele coloca as palavras. Né? Aí, nada impede, ele ainda continua dizendo, nada impede que neles todos ele também seja simbolizado. Tá vendo? Assim, o próprio Filho unigênito de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é de conhecimento de todos nós, né? O próprio Filho unigênito de Deus, ele se fez verdadeiramente homem. Tá? Nós já ouvimos falar isso, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, o Filho unigênito de Deus, ele se fez verdadeiramente homem. Então, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele se dignou morrer como bezerro. É isso aí, é uma das figuras, tá vendo? Ele se dignou morrer como bezerro. Como sacrifício de nossa redenção. Ele morreu como um bezerro, se entregou como sacrifício de nossa redenção. Pelo poder de sua força. Agora, pelo poder de sua força, ele ressuscitou como quê? Ele ressuscitou como um leão. Ele se entregou como um bezerro por nós e ressuscitou como um leão. Aí tem uma passagem que conta assim, que o leão ele dorme de olhos abertos. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas tem isso escrito, que o leão ele dorme com os olhos abertos. Assim, o nosso Redentor, pela sua humanidade, ele pôde dormir na própria morte. Tá? E pela sua divindade, ele ficou acordado. Isso é uma realidade. Tá? Nós fomos a fundo estudar a palavra de Deus, né? É tudo isso aí. Então, ele continua acordado, permanecendo imortal. Ele também, depois de sua ressurreição, subindo aos céus, ele foi elevado às alturas, né? Foi elevado às alturas como uma águia. Entendendo? Como eles usam, porque usa essa figura. Então ele foi elevado às alturas como uma águia. Portanto, ele é inteiramente para nós, não importa, né? Seja nascendo como homem, seja morrendo como um bezerro, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja nascendo como homem, seja morrendo como um bezerro, seja ressuscitando como um leão, tá vendo? As figuras. Ou seja, subindo aos céus como uma águia. Seja subindo ao céu como uma águia. A gente vai vendo aí as quatro figuras, né, que representam os evangelhos, os santos evangelistas. Né? Mas esses animais, eles simbolizam os quatro evangelistas, eles simbolizando os quatro evangelistas, ao mesmo tempo, através deles, todas as pessoas perfeitas também. Ele simboliza os quatro evangelistas e através deles é simbolizado também todas as pessoas perfeitas. Tá? Aí falta-nos, então, demonstrar como cada um deles, como cada um deles, cada um dos eleitos, ele se encontra nessa visão dos animais. Tá?
é o próximo passo, a gente vai ver. Tá? Então, a gente vai demonstrar agora como cada um dos eleitos se encontram na visão dos animais. Tá? É fato, e fato, cada pessoa eleita é perfeita. E cada pessoa eleita e perfeita no caminho de Deus. Tá? Seja ele homem, seja ele bezerro, seja ele leão, seja ele águia. Tá? Os quatro evangelistas, os santos evangelistas, que são simbolizados por essas formas, tá? Por essas figuras. De fato, o homem é um animal racional, né? Nós somos intelecto. Então, todo homem é um animal racional. Aí vem as figuras, né? O bezerro é que se costuma oferecer no sacrifício. Tá? Como Jesus, nós sabemos que Jesus foi sacrificado por nós. Ele se entregou por nós. Tá? Naquela época se costumava oferecer como sacrifício um bezerro. O leão é a mais forte das feras. Né? Como está escrito, né? Está escrito, o leão, o mais bravo dos animais, tá? Que não recua diante de nada. Isso é bíblico. Tá? Você pegar o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 30, você vai ler lá. Tá? Que o leão ele não se recua diante de nada. Isso é bíblico. Depois você confere na palavra de Deus. A águia voa para as alturas e, sem piscar, dirige seus olhos aos raios do sol. Que é a águia que simboliza São João. Assim, todo o que é perfeito na inteligência é o homem. Tá? Todo o que é perfeito na inteligência, no intelecto, é o homem. E quando mortifica a si mesmo e a concupiscência, o desejo das coisas que nós trazemos em nós, né? Do pecado, né? Das coisas imundas, tá? Quando ele se mortifica a si mesmo e a concupiscência, esses sentidos que nos levam a pecar, esse sentido da concupiscência do mundo, dos ódios, né? Aí ele é o quê? Ele é um bezerro. Ele se sacrifica, se entrega. E ele é leão porque, por sua própria e espontânea mortificação, tem a fortaleza, tá, da segurança contra todas as adversidades. Isso representa um leão. A fortaleza que ele tem, né? A segurança contra todas as adversidades. Isso ele representa um homem a Deus, né? Que é temente a Deus, né? Os santos evangelistas, né? Todas as adversidades para eles resultam com garra. Como está escrito, né? Como já está escrito, o justo sente-se seguro e sem medo, tá? Como um leão. Então, o justo sente-se seguro e sem medo, como um leão. Isso também é uma passagem bíblica, tá? Pois você pega em Provérbios, capítulo 28, versículo 1. A águia, por que ele é águia? A águia, perdão. A águia porque a águia contempla de forma sublime as coisas celestes e eternas. Tá? É a águia que faz essa contemplação. Aí, sendo assim, qualquer justo é verdadeiramente constituído homem. Tá? É constituído homem pela razão. Tá? O que acabamos de ver. O bezerro pelo sacrifício de sua mortificação. Né? O leão, perdão, o leão pela segurança da fortaleza. A águia pela contemplação. Tá? Assim, através desses santos animais, se pode simbolizar
se pode simbolizar cada um dos perfeitos. Por isso eles usam essas figuras, né? Porque esses 4 evangelistas foram santos perfeitos, né? Lutaram contra o mal que existia dentro de si, contra o pecado original, ou seja, assim, eles foram perfeitos, né? Eles tinham a visão da perfeição do céu, né? Lutava contra as concupiscências, contra os pecados, né? Forte como leão, né? Então, como eu falei, um vídeo curtinho, né? É curto, só para a gente falar sobre isso aí, né? Então, mas vale a pena você estudar um pouco mais sobre isso aí, né? Buscar esse conhecimento, né? Essa simbolização dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos, por essas figuras, né? Pelo leão, pela águia, pelo homem, pelo touro, tá? Então fica uma dica para você ir buscar mais conhecimento, né? Tá? E você vai encontrar muito material aí, né, sobre isso aí, né? Tanto como livros, como na rede social, nas internets aí, né? Da vida, você acha, tá? Então quem procura, acha, quem procura encontra, quem bate a porta estará aberta, né? Então a gente tem que procurar, né? Procurar ir atrás, tá bom? E existem algumas referências bíblicas, né? Como eu falei, eu citei algumas passagens aí, né? Do Evangelho de Apocalipse, aquela visão, né? Apocalipse de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 8. O profeta Ezequiel, a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículos de 5 a 10, que ali ele trata de uma visão provavelmente influenciada pela cultura assíria, tá? Pela cultura assíria. Porque é bom lembrar que nessa época o povo de Deus, eles estavam exilados na Síria, tá? Estavam exilados na Síria. E a Síria, eles tinham um tal de Lamassur, que era um touro, né? Era um touro com cabeça de homem. Um touro com cabeça de homens, pata de leão e asa de águia. Por isso ele teve essa visão. Então, e assim como divindade perfeita para eles. Para eles era uma divindade perfeita. Essa figura, né? Eles contemplavam essas coisas aí. Tá? Então, é bom a gente procurar conhecer, né? Que isso faz parte da nossa fé, faz parte da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, né? É algo divino, né? Que nós temos o dever, né, de conhecer, buscar esse conhecimento. Né? Então, eu queria agradecer a Deus por esse momento, pela sua vida, né? Pedir para que Deus possa assim confortar, né? Dar força, mandar o Espírito Santo para que cada pessoa possa despertar nele o desejo no coração dele de buscar essas verdades, viver essa verdade e proclamar essa verdade, né? A verdade do Santo Evangelho, né? A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o próprio, né? O próprio Jesus é a verdade. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Nossa Senhora possa os proteger. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tá bom? Obrigado.